Estamos no nosso programa com a rúbrica das segundas-feiras, a matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde, bem-vindo uma vez mais ao Açores. Hoje, esta semana, propõe-nos um tema que está muito de acordo com aquilo que estamos a viver nos Açores durante esta última semana, que é o período eleitoral. Exatamente. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos a assistir nesta semana até o dia 16 de outubro, no próximo domingo, a uma azáfama para, de certa maneira, sensibilizar os eleitores para votarem nos diferentes movimentos partidários. E o que eu venho falar aqui não é dessa parte, mas sim do que se irá passar no domingo, que tem a ver com a fase importante de converter os votos em mandatos. No caso concreto para a Assembleia Legislativa Regional, são 57 os lugares que estão disponíveis e há que preencher esses lugares de acordo com a votação de cada partido. E é aqui que a matemática, de facto, entra. Uma vez mais, a matemática ligada, neste caso, a uma importante decisão, que será o próximo Governo Regional dos Açores. Sim, é verdade. E há toda uma teoria de eleições que tem um suporte matemático. Desde logo, nos currículos do ensino secundário, por exemplo, da matemática aplicada às ciências sociais, é um tema abordado. No ensino superior também é abordado. O que venho a falar aqui hoje é de um método específico, num contexto específico, que é o método D'Hondt. Há vários tipos de eleições, desde logo, por exemplo, recordando as presidenciais, as eleições para o Presidente da República são uninominais, portanto, nós votamos numa única pessoa, e como aconteceu nas últimas eleições, à primeira volta houve um candidato que teve mais de metade dos votos, mas podia não ter acontecido, podia ser necessário haver a segunda volta. De qualquer maneira, a votação é numa pessoa. Noutras situações, como o caso agora das eleições regionais, também nas nacionais, nas eleições autárquicas, nas eleições para o Parlamento Europeu, há círculos eleitorais e em cada círculo eleitoral tem que se converter os votos que são obtidos nas diferentes forças partidárias, nos diferentes movimentos, em mandatos para os órgãos em causa. Aqui, concretamente, como referi, para a Assembleia Regional temos 57 deputados, mas há vários círculos. Cada ilha tem o seu círculo eleitoral e ainda há um círculo de compensação. Portanto, o que eu vou explicar aqui aplica-se em cada um dos 10 círculos que estão em causa e em cada um desses 10 círculos temos que converter votos em mandatos. Ou seja, vai traduzir-nos nos próximos minutos esse método de D'Hondt. Exatamente. Se calhar podíamos começar por mostrar a primeira imagem que eu trago aqui ao programa. A primeira imagem remete para o autor deste método. O método D'Hondt é um modelo matemático utilizado para converter votos em mandatos com vista à composição de órgãos de natureza colegial. Este método é o nome do seu criador, o advogado belga Victor D'Hondt, nascido em 1841 e falecido em 1901. D'Hondt tornou-se professor de Direito Civil na Universidade de Gand em 1885 e propõe-nos este método. Ora, qual é a ideia geral do método D'Hondt? Cada lista, cada partido tem uma certa quantidade de votos e depois o que fazemos é pegar nesses valores obtidos e dividir sucessivamente por 1, por 2, por 3, por 4 e com isso obtemos vários quocientes. Depois a ideia é ordenar esses quocientes. E se imaginemos que há 10 lugares, 10 vagas, digamos assim, para preencher, os 10 quocientes maiores, aqueles que na lista são os primeiros a ocupar as 10 primeiras posições, são os que escolhemos e depois é só verificar cada quociente a cada lista pertence. Mas nada, Vera, nada melhor como um exemplo concreto. Um exemplo mais prático. Exatamente. E por isso eu trago, na próxima imagem, vemos um exemplo concreto, onde supomos que há uma determinada associação que quer eleger 12 representantes. Vamos supor então que há 12 lugares e há 3 listas, a lista A, a lista B e a lista C. Estas listas obtiveram, respectivamente, 465, 265 e 299 votos, como podemos ver na coluna da lista A, da lista B e da lista C.
Depois, o que acontece? Podemos ver ali os números do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4. Isso indica os divisores. Vamos dividir aqueles valores por 1, ou seja, ficam na mesma. Qualquer número dividido por 1 fica na mesma. E depois, na linha seguinte, dividimos por 2, ou seja, achamos as metades daqueles valores. Na linha 3, dividimos o valor inicial por 3, ou seja, dividimos 465 por 3, 265 por 3, 299 por 3, e assim sucessivamente. Vamos dividir por 4, por 5, por 6, e depois vamos ter em atenção o que está ali selecionado, a laranja, os quocientes mais elevados. Do lado direito encontramos, logo a seguir à lista C, a coluna onde estão ordenados os 12 quocientes mais elevados dessa eleição, e depois é só verificar cada quociente a cada lista pertence. Por exemplo, o 465 sabemos que é à lista A, o 299 à lista C, o 265 à lista B, depois voltamos à lista A com o quociente que está na linha 2, e assim sucessivamente conseguimos obter os vários quocientes. Pode haver empates, portanto, pode haver situações onde dois quocientes sejam exatamente iguais. E então há um critério de desempate. Há um critério. E o critério é avançar primeiro o representante da lista que recebeu menos votos. De certa maneira, para defender as listas que receberam menos votos. E isso, claro, tem mais importância. Neste caso, no exemplo que estamos aqui a mostrar, tinha mais importância se tivesse em causa o 12º e o 13º lugar, porque só um ia ser eleito. E nessas situações avança sempre o candidato da lista que teve menos votos. Vamos ver a próxima imagem, onde reparamos numa situação interessante, que é o seguinte: uma coisa são os votos e outra coisa são os mandatos. E, de facto, os críticos deste método de D'Hondt apontam que o método favorece as listas que têm mais votos. E, no caso concreto, podemos verificar que, de facto, a lista A teve 45,2% dos votos e, a nível dos mandatos, tem 50% dos mandatos. Tem 6, que é logo metade dos 12. A lista C, por exemplo, teve 29,1% dos votos, mas tem apenas 25% dos mandatos. Portanto, há situações onde, de facto, a lista que tem mais votos pode ser beneficiada de acordo com este método. Há outros métodos, e é o que eu trago já, penso, na próxima imagem. O método de Saint-Leg é outro método que também é usado, e a ideia é muito semelhante ao método de D'Hondt, mas agora, em vez de dividirmos por 1, 2, 3, 4, ou seja, por todos os números naturais, dividimos apenas pelos números ímpares. Dividimos por 1, que é ficar tudo na mesma, as votações iniciais que cada lista teve. Depois dividimos esses valores por 3, dividimos por 5, por 7, portanto só por números ímpares. De resto, o sistema é o mesmo. Vamos buscar os 12, como estão aqui em causa, no exemplo que estou a dar, 12 lugares. Vamos buscar os 12 lugares que receberam, os que correspondem aos maiores quocientes, ordenamos e verificamos a que a lista corresponde a cada quociente. Ora, e nesta situação, como podemos ver na imagem, é engraçado porque a lista C tem, mesmo na última posição, o quociente 42,7, que em 4 décimas é superior ao quociente 42,3 que estava na posição 11 da lista A. E, portanto, por 4 décimas, a lista C mete mais um deputado e, nesse caso, não ficaria 6-3-3, como há pouco, mas sim 5-3-4. Pronto, são depende pequenas... sempre do critério utilizado. Depende do critério utilizado. E na próxima imagem, já agora, conseguimos ver a diferença entre a percentagem de votos e a percentagem dos mandatos. Agora, a lista A, que recebeu 45,2% dos votos, tem apenas 41,7% dos mandatos, portanto, tem menos percentagem de mandatos em relação à percentagem da votação, e a lista C, ao contrário, teve 29,1% dos votos, mas a nível dos mandatos tem 33,3%, portanto, tem mais percentagem de mandatos. E, portanto, este método de Saint-Leg, de certa maneira, beneficia os partidos mais pequenos. Apura uns resultados ligeiramente diferentes, mas usando o mesmo cálculo matemático. Os cálculos são os mesmos, que no fundo é dividir o resultado, o bolo, digamos assim, de votos de cada lista, vamos dividindo por números naturais. No caso do método de D'Hondt, que é usado em Portugal, dividimos por 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. No caso do método Saint-Leg, que também é usado noutros países, já agora posso referir que o método de D'Hondt é usado em Portugal, na Holanda, em Israel, Espanha, Argentina. Já o método Saint-Leg é usado noutros países,
agora aqui, falha-me aqui Como a Nova Zelândia, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Letónia e a Alemanha. Alguns países Muito que obrigado, utilizam Vera. este. Realmente tem toda a razão. E, portanto, há de facto países que usam um e há países que usam outro. O próprio portal da Comissão Nacional de Eleições refere que qualquer sistema que se estabeleça tem que obedecer sempre a dois princípios. Um é a inclusividade, ou seja, devemos tentar que os diferentes movimentos, as diferentes correntes tenham alguma representatividade no órgão para o qual estão a ser eleitos. E o outro lado da moeda, digamos assim, é a governabilidade. Portanto, também deve-se proporcionar a forma de que o colégio eleitoral, depois de eleito, consiga dar uma capacidade governativa. Tenha capacidade governativa no determinado contexto. Aqui estamos a falar nas eleições regionais, mas podia ser noutro contexto, de outro órgão qualquer. E daí não há um sistema perfeito, portanto não há nenhum sistema que possa, perante uma certa percentagem de votos, fazer corresponder exatamente a mesma percentagem de mandatos. O método de onde, em algumas circunstâncias, privilegia os partidos mais votados, o método Saint-Leg os partidos menos votados, mas este exemplo que eu aqui dei aos telespectadores, eu estive com muito cuidado a escolher valores muito específicos. Por exemplo, se tivéssemos considerado uma determinada lista com mais 10 ou menos 10 votos, ambos os métodos iam eleger exatamente os mesmos mandatos. Portanto, são só mesmo em situações específicas. E há muitos outros métodos interessantes, há o método de Hamilton e há outros métodos. Há imensos métodos, uma lista imensa de métodos. Em Portugal e em muitos países do mundo usa-se o método de Hont. E é assim que no próximo domingo vamos, de facto, ter os deputados eleitos na Assembleia, fazendo corresponder para cada círculo eleitoral a percentagem de votos aos mandatos de cada ilha. E aí também havia vários aspectos a referir, não sei se ainda temos algum tempo, Vera? Temos ainda alguns minutinhos, só até para ajudar a esclarecer esta questão, como é que se atribuem os nomes às respectivas cadeiras que estão aqui em eleição, no próximo domingo? Exatamente. Portanto, nós temos, como eu disse há pouco, 9 ilhas, 9 círculos eleitorais e depois um círculo de compensação. De acordo com a lei, o que está referido é que cada ilha tem direito a 2 deputados, mais um por cada 7.250 eleitores, ou então uma fração superior a 1.000. Portanto, é o que está na lei. E agora vou traduzir isto por miúdos, com exemplos concretos. Fui ver os censos de 2011 das várias ilhas dos Açores, e, por exemplo, começando com a Ilha do Corvo, de acordo com os censos de 2011, tem 430 habitantes. O que é que isso quer dizer? Tem direito aos seus 2 deputados e, para ter mais algum, precisava ter pelo menos ou 7.250 eleitores ou um valor não inferior a 1.000. A 1.000 eleitores. Como só tem 430, não cumpre e fica com os seus 2 deputados. Já a ilha em frente, a Ilha das Flores, tem à volta de 7.791 habitantes. Ora, 7.791 dá para ter direito desde já aos 2 deputados que qualquer ilha tem direito e depois não tem, de facto, 7.250, mas tem um valor superior a 1.000. Consegue eleger um. Mais um. E ficamos com 3 deputados para a Ilha das Flores. Já a Ilha do Faial, por exemplo, que tem à volta de 15.000 habitantes, já é uma situação diferente, dá para extrair 2 vezes 7.250, tiro 7.250, tiro outra vez 7.250, ao todo tiro 14.500 habitantes e restam dos 15.000 à volta de 500 habitantes. E, portanto, não é um valor superior a 1.000, daí que eu só vou contar com as 2 vezes que tirei 7.250, ou seja, vou contar com os 2 deputados mais 2 e dá 4. Ilha Terceira, um outro exemplo. Já aí temos outra dimensão, temos à volta de 56.000 habitantes. Ora, fazendo as contas, e agora é uma questão de matemática, e vamos tirando 7.250, tirando, e conseguimos tirar 7 vezes 7.250, ou seja, 50.750 eleitores. Para os habitantes da Terceira, falta à volta de 5.312. Portanto, não dá para chegar a mais 7.250. Mas a Terceira fica com os seus 2 deputados que têm direito. Os 7, das 7 vezes que eu retirei, 7.250. Mas o que sobrou, ao contrário do Faial, aqui neste caso é superior a 1.000. Por isso ganha mais um. Ganha mais um. E, portanto, tem os 10 deputados que a Terceira tem direito e assim sucessivamente. Portanto, conseguimos fazer essas contas. Também é interessante ver o círculo de compensação. O círculo de compensação também se aplica o método de Hont.
mas faz-se o seguinte, nós ordenamos os quocientes, como fizemos há pouco, mas temos em conta que determinado partido já elegeu, vamos imaginar que já elegeu 20 deputados. E então são retirados os 20 quocientes mais elevados daquele partido. E assim sucessivamente. De maneira que só se possa contar mais com aqueles votos que não foram contabilizados em cada ilha. Por exemplo, um partido mais pequeno que não tenha conseguido eleger nenhum deputado em nenhum dos 9 círculos eleitorais, esses votos não contam para nenhuma eleição específica e são todos contabilizados nesse círculo de compensação, dando a oportunidade aqui... Torna esse sistema mais justo e mais justo, de certa maneira, igualitário, mais equilibrado, garantindo assim a representatividade de todos, que é o que se pretende num sistema democrático. Sem dúvida. Vamos mostrar ainda a página do Facebook da Matemática ao seu encontro e nesta página, professores, todos são livres de deixar as sugestões. Vamos a isso. Todas as sugestões são bem-vindas. E aguardamos, claro, feedback dos telespectadores para novos temas para aqui para o programa. Muito obrigada pela sugestão que nos trouxe bem enquadrada na época que estamos a viver agora nos Açores e assim ajudando a esclarecer também alguns cálculos matemáticos relativamente ao período eleitoral. Uma boa tarde para si, professores. Até daqui a 15 dias. Boa tarde. Obrigada. Por isso a nossa rubrica estará de regresso dentro de 2 semanas. Aproveite esta época da campanha eleitoral para conhecer as propostas de todos os candidatos, reflita depois na melhor opção e no próximo domingo exerça o seu direito de voto nas eleições regionais. Nós contamos em encontrar-nos novamente consigo amanhã a partir das 5. Até lá, votos de uma excelente noite de segunda-feira. Até amanhã.